Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou o Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Hoje a gente vai tratar de fim do mundo. Pois é, pessoal, não é segredo para ninguém que a gente está vivendo tempos difíceis. Tempos complicados, inclusive. Eu vi numa postagem esses dias de uma colega minha que tinha repostado de alguém que dizia assim: estou cansado de viver momentos históricos, quero só a minha vidinha sem graça de sempre. Não é difícil a gente ligar esse meme ao que está acontecendo agora e nesses últimos tempos que a gente presenciou aí na nossa vida, na nossa geração, né? Tem essa pandemia terrível que já tem 2 anos. Tem a guerra na Rússia, né, guerra da Rússia contra a Ucrânia, essa invasão que teve. Né, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a gente teve vários vírus muito fortes, gripe aviária, gripe suína. Né. Recentemente, no final do ano passado, meados do ano passado, por fim, a gente teve erupções vulcânicas terríveis, várias ao mesmo tempo, terremotos, maremotos. É muito complicado. O tempo que a gente está vivendo é muito difícil, né? A gente está vendo perseguição aumentar, até a tensão entre a China e Taiwan, que está aproveitando essa tensão da Rússia e da Ucrânia, tem aumentado, né? Essa rixa entre a China e Hong Kong, o que nos leva a crer que o mundo está se acabando e está se encaminhando para o fim. Ou seja, Jesus está às portas. Será? Bom, sim. Mas será que é conforme a gente está pensando? Esse vídeo ele não quer marcar uma data para a volta de Cristo, até porque seria impossível. Nem entender, classificar e catalogar cada evento histórico que a gente está vivendo, né, e presenciando na nossa geração, como cada um deles é um sinal de tal versículo bíblico que está acontecendo e que Jesus vai voltar. Até porque o estudo dessas últimas coisas que a gente chama escatologia é um estudo muito complexo, muito amplo e com muitas divergências. E eu quero até, para ajudar aqui, falar de algumas interpretações que eu vou falar daqui a pouquinho. Os estudiosos se baseiam praticamente em 5 passagens para a gente falar sobre escatologia, que é o livro de Daniel, os sermões proféticos de Jesus, a carta de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, e o livro de Apocalipse propriamente dito. Também tem algumas outras referências em Zacarias, Jeremias, Isaías, eles fazem alguma referência principalmente ao reino milenar, e esse tipo de coisa, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas acabou virando tanta polêmica, por conta das várias interpretações que fazem dessas passagens, que se tornou um estudo muito amplo, muito denso, muito pesado, e é o seguinte, você praticamente escolhe a que você melhor entende a partir da Bíblia. E aí você estuda mais profundamente aquele assunto. Sabe por quê? Porque tem bons teólogos em cada uma das visões. Não tem o teólogo muito ruim defendendo uma ideia e vários outros teólogos muito bons defendendo uma outra ideia, que daí a gente acaba indo para essa outra ideia, onde bons teólogos defendem ao invés de ir naquela ideia onde um teólogo ruim defende. Então, é um pouco complicado, porque são bons teólogos de ambos os lados, ou de todos os lados. Vamos dar uma olhada como se divide esse estudo. Tem os pré-tribulacionistas, por exemplo. E o que é pré-tribulacionista? Entende que Jesus volta inesperadamente antes da grande tribulação. É o que chamam de rápido, de um arrebatamento secreto da igreja. De repente está todo mundo vivendo sua vida tranquilamente e os crentes somem. É uma visão bem difundida no meio pentecostal, principalmente, né, porque os outros meios vai tratar mais de pós-tribulacionismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa visão escatológica entende que a vida vai seguir normalmente, até que em um momento a igreja vai ser arrebatada, e aí vem um anticristo, toma o poder, porque a igreja não está mais aqui, a igreja e o Espírito Santo não estão mais aqui, que é isso que detinha o anticristo,
Ele vem, toma o poder, começa a perseguir o poder mundial. Parece um tempo de paz, mas depois vem a guerra e ele se revela como o mal, o enviado de Satanás. Perseguem todo mundo. Alguns serão salvos nesse período, né? Não sei exatamente como, mas vai ter a pregação do evangelho dos remanescentes, mais ou menos assim. E aí vai vir a grande tribulação, que é essa grande perseguição dos remanescentes. Eles vão ser mortos, vão ser martirizados, vão ser sacrificados, etc, etc. E ao fim da grande tribulação, Jesus volta mais uma vez. Esse arrebatamento, que eu falei no início, Jesus volta até as nuvens, arrebata a sua igreja e vai para o céu. Depois da grande tribulação, ele volta novamente, mas aí para estabelecer o seu reino na terra, e esse é o reino milenar, é o reino de 1000 anos. Então, os pré-tribulacionistas também são pré-milenistas, que Jesus vem antes do milênio. Depois ele volta, depois de arrebatar da igreja, depois da grande tribulação, ele volta uma segunda vez, estabelece o seu reino na terra por 1000 anos, e aí no final, nesses 1000 anos, o Satanás é preso. Ao final dos 1000 anos, Satanás é solto para a última investida contra Jesus. É aí onde ele aniquila, mata Satanás, joga no lago de fogo e enxofre, junto com todos os ímpios também ressuscitados, vai para o lago de fogo e enxofre. Então existe o reino eterno de Jesus Cristo com a tua igreja. Esse é bem simplificado o pré-tribulacionista. Aí a gente tem o meso ou mid-tribulacionista. O que é isso? Resumidamente também, Jesus não volta no início da grande tribulação. Como o nome diz, é mid, é meio, no meio da grande tribulação. A tribulação aí é dividida em 2 etapas, né? São 7 anos, aí tem 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio iniciais, existe um período de paz, mas é o reinado do anticristo. A igreja já está sabendo, ou pelo menos deveria estar desconfiando. É o reino de paz, o homem que tem o domínio político, o domínio econômico, e manda no mundo lá do seu trono, vamos dizer assim. Mas aí ele vai se revelar, e antes de ele se revelar, a igreja é arrebatada. Então ela é arrebatada no meio da grande tribulação. Quando começa a tribulação, ela é arrebatada e não participa da grande tribulação. Ela não é alvo da grande tribulação. E aí ela é arrebatada e o final é praticamente o mesmo. Eles voltam, a igreja volta no final da grande tribulação e existe a grande guerra, né? Existe a guerra de Gog e Magog, não, existe a guerra do Armagedon, juntamente com o pré-tribulacionista também vê dessa forma. Quando Jesus volta com a sua igreja, existe a guerra do Armagedon, o estabelecimento do reino milenar, e ao final do reino milenar, quando Satanás é solto, porque Satanás também estava preso na visão pós-tribulacionista durante o reinado milenar de Cristo, ao fim do reinado milenar, existe a guerra de Gog e Magog. Uma grande guerra onde Jesus vence Satanás mais uma vez, assim como no pré-tribulacionista, tem o julgamento do grande trono branco, e Satanás e seus anjos, assim como os ímpios que também ressuscitarão nessa última parte, serão aniquilados. Aniquilados no sentido de jogados no fogo, né? Não aniquilados na alma, deixados de existir, mas finalmente julgados e jogados no lago de fogo e enxofre. Nesse meio aí também tem os pós-tribulacionistas, né? Os pós-tribulacionistas, eles entendem que Jesus Cristo vai voltar no fim da tribulação, ou no fim da grande tribulação, né? O mundo está andando, está seguindo o seu rumo, vai ter o tempo de paz, que daí já é o domínio do anticristo. O anticristo vai se revelar como o mal, vai perseguir a igreja, vai perseguir todo mundo, vai matar, vai ter aquela parte da marca, de negociações, assim como todas as outras visões também vêm, mas a igreja vai estar na terra nesse meio tempo. É pós-tribulacionista, é depois da grande tribulação. E depois da perseguição, muita morte, muitos mártires, pregação do evangelho, negação de Cristo, aquele reboliço. Ao fim disso, Jesus volta, e volta de uma vez só. Né? Nas outras visões, Jesus voltava, arrebatava a igreja, depois voltava para reinar.
E aqui não, ele volta de uma vez só, arrebata a igreja se junta com ele nas nuvens, todos descem de uma só vez. Jesus mata, domina, né, sobre a terra, e aí estabelece o seu reino de 1000 anos, entende? Depois dos 1000 anos, Satanás é solto, existe a última grande guerra, Satanás é aniquilado, e aí o julgamento do grande trono branco, e tudo isso acontece. Então, é mais, vamos dizer, mais simples e mais rápido que as coisas acontecem, mas também é mais doído, porque a igreja estará aqui e sofrerá perseguição. Dentro disso tudo, escatologia, eu confesso que é uma das áreas que eu menos entendo, né? Eu também não me aplico muito em estudar escatologia, talvez seja até um erro meu, eu deveria estudar um pouquinho mais. Dentro disso tudo tem o milênio, que é esse reinado milenar que eu falei aí nas explicações de pré, mid e pós-tribulacionistas. O que esse reino milenar é? É um reinado de Cristo, né? Uns entendem que os 1000 anos de reinado de Cristo são literais, outros entendem que o reinado de Cristo de 1000 anos é espiritual. Outros entendem que o reinado não é de 1000 anos, é um reinado extenso, longo, não necessariamente que seja 1000 anos, né, dias de 24 horas que formam meses, que formam anos, que formam 1000 anos. Não, é espiritual. E aí, a gente também tem várias visões. Tem a visão pré-milenista, tem a visão amilenista e a visão pós-milenista, que também é bem complicado. A pré-milenista está junto com os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas, basicamente. Tem um pré-milenismo histórico e o pré-milenismo clássico. O histórico é o mais antigo. Até onde eu entendi, não existia outra visão até o pré-milenismo, além do pré-milenismo histórico, até o quarto século. No quarto século entra o amilenismo, né? Então, o pré-milenismo, o que ele fala? Está muito junto com a pré-tribulação. Jesus vem antes do milênio. Simples assim. Você já entendeu aí o que é milênio? Se não entendeu, volta uns 5, 10 minutos aí do vídeo e veja lá. Tem essa volta de Cristo antes do milênio. Jesus volta antes do milênio, vence, e aí ele estabelece o milênio. E tem esse reinado de 1000 anos. Parece bem tranquilo, né? Mas aí vem os pós-milenistas. O que eles acreditam? O que entendem sobre pós-milenismo? Entende que o milênio vai ser estabelecido no decorrer do período da igreja na Terra, sem a volta de Cristo ainda. Então, entende que o evangelho vai ser pregado, o evangelho vai expandir muito dentro da igreja, vai ter um avivamento, um grande avivamento final, onde o evangelho vai ser pregado, vai ter uma conversão em massa mundial muito grande, e vai ser estabelecido paz na Terra finalmente, promovido pela pregação do evangelho e essa conversão gigantesca, nunca antes vista. Esse período de paz vai durar durante muito tempo, a igreja vai estar reinando, entre aspas, né, vai ter esse milênio de paz. Conforme o evangelho aumenta, o poder de Satanás diminui. E aí é que se entende a prisão de Satanás, por conta do crescimento do evangelho. Ao fim disso, vai ter uma grande apostasia. Ao fim do milênio, vai ter uma grande apostasia e a igreja vai diminuir, então Satanás vai ser solto, entre aspas. O poder de Satanás vai ser restabelecido e ele vem perseguir a igreja é quando Jesus Cristo volta. Então Jesus Cristo vai voltar pós-milênio. Então Jesus Cristo volta, vence Satanás e aí tem o julgamento do grande trono branco, arrebatamento de igreja, na verdade arrebatamento da igreja, julgamento do grande trono branco, ressurreição dos ímpios e dos salvos para esse julgamento, e acaba tudo com novos céus e nova terra, como todos acabam assim, novos céus e nova terra. E, por fim, mas não menos importante, tem o amilenismo. O que o amilenismo entende e prega? Que o milênio não é literal, e o milênio é meio espiritual, meio terra, meio terrestre. Por quê? Entende que Jesus Cristo está reinando dos céus, juntamente com a igreja aqui na terra. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo iniciou o milênio aí diverge um pouquinho, pode ser a partir de Pentecostes, a partir da morte de Cristo, a partir
Vamos começar de novo. Aí, o início do milênio, para o amilenista, é um pouquinho complicado, porque tem algumas interpretações diferentes. Para o amilenista, o início do milênio ele se divide. Uns acreditam que é após a ressurreição de Cristo, outros acreditam que é após o Pentecostes. E aí tem essa diferencinha, mas o fato é que o milênio começa com o início da igreja. Então estamos no milênio. Para o amilenista, a gente está no milênio. É agora, aqui e agora. Jesus está reinando, né, foi entregue o reino de Deus a ele. Tem passagens que falam sobre isso. Ele está reinando agora a partir dos céus, a igreja aqui na terra. E esse período de 1000 anos não é literal. Ele vai durante toda a história e vai culminar com a volta de Cristo no final. E aí, onde fica a tribulação, a grande tribulação, o período de 7 anos? Não existe de fato. O que existe para o amilenista é que o mundo está caminhando para o pior, a iniquidade vai aumentando cada vez mais, até que vai chegar um ponto onde a igreja será perseguida duramente. E aí a gente pode entender, dentro das outras visões, que aí seria a grande tribulação, onde a igreja vai ser perseguida de todas as formas, com toda a força, que o anticristo realmente irá existir, literal, vai se apresentar, vai tomar o trono e vai dominar, vai perseguir a igreja. Essa é uma matéria tão complicada que tem muitos que entendem muita coisa literalmente, tem outros que entendem muita coisa espiritualmente. Por exemplo, o trono que o anticristo irá se assentar. Muitos acreditam que o anticristo não é um ser humano real que vai dominar sobre a terra, mas que é um sistema, que o anticristo sempre existiu, que até os amilenistas acreditam que também tem muitos anticristos durante toda a história. Se for cavucar um pouquinho, acho que todos vão acreditar mais ou menos nisso, porque João fala disso nas cartas dele, que existem esses anticristos, que negam a Cristo, negam a doutrina de Cristo. Então, tem as duas testemunhas, por exemplo, que uns acreditam que é Moisés e Elias, outro que é Elias e Enoque, outro que é duas pessoas que ainda não existem, que vão existir, que vão se converter, né? Outros acreditam, que isso eu ouvi ontem, que é o testemunho da igreja na terra. Então essas duas testemunhas não são duas pessoas de fato, são só representações de como a igreja vai agir na terra. Então existem ramificações muito extensas e cada uma abre mais duas. É bem complicado, um pouquinho complicado estudar escatologia, mas não é impossível, tanto que existem muitos teólogos estudando escatologia. O que você vai ter um pouquinho de dificuldade é estabelecer a sua linha de estudo pré, mid, pós, tribulacionista, pré, a ou pós-milenista, mas aí você junta, é o que eu estou querendo fazer algum dia, estudar todo o pré-tribulacionismo, meso e pós-tribulacionismo, amilenismo, pré e pós-milenismo, e aí sim eu adotar uma linha teológica, escatológica, para eu crer, porque é interessante crer, é bom crer em uma dessas linhas, até para entender melhor, ver o que está acontecendo, né, e encaixar dentro das escrituras, porque as escrituras já estão revelando o que está acontecendo e a gente está um pouquinho atrasado nesse entendimento da escatologia. Mas isso é para salvação? Tem que entender isso? Não. Não tem que entender isso para ser salvo. Não tem que adotar uma linha escatológica para ser santo. O que a gente tem que crer é em Cristo. E é isso que eu vou tratar aqui nesses últimos minutos do vídeo. Já que eu estou tão engatinhando nessa parte de escatologia, para que eu vou gravar um vídeo sobre escatologia? Bom, principalmente por conta da passagem de Apocalipse 1:3. Mais especificamente da palavra bem-aventurado. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que leem e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado que crê, bem-aventurado que guarda o que está nessa profecia. Isso é o terceiro versículo de Apocalipse, logo depois da apresentação de João. Então, quer dizer que é interessante a gente entender do que se trata
o Apocalipse e tomar posse, para usar um termo bem dentro do evangeliquez aí, tomar posse daquilo que está revelado nesse livro. Até onde eu entendi, por um tempo, o livro de Apocalipse era tratado como um livro de terror. Muitos irmãos nem gostavam de ler o Apocalipse, a leitura devocional não tinha Apocalipse, até porque pelo cenário, e aí, aspas, o cenário apocalíptico, obviamente, que ele apresenta guerra, morte, destruição, perseguição, mas é porque a gente foca na parte errada do livro de Apocalipse. Eles não entendiam a real mensagem, muitos até hoje não entendem, né? A real mensagem, que é a mensagem de esperança que existe em Apocalipse. O Apocalipse traz essa mensagem de esperança, essa mensagem de vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os inimigos, inclusive o último inimigo, que é a morte. O Apocalipse vai terminar dizendo que o inferno e a morte são lançados no lago de fogo. É a vitória sobre o último inimigo, que Paulo vai ensinar para a gente lá em 1 Coríntios 15. O último inimigo a ser vencido é a morte. E no livro de Apocalipse mostra a vitória de Cristo sobre esse último inimigo, porque os crentes não mais morrerão, porque haverá a grande ressurreição. Não é? Como o livro trata de guerras, de doenças, de perseguição política, de monopólio econômico, de terremoto, de maremoto, de outras catástrofes, então as pessoas têm receio de entender, de ler, de estudar essa matéria. Mas olha só o que está escrito em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha um cuidado de Deus, sabe por quê? Quem é que tem o poder de abreviar esses dias? Quem tem o poder de abreviar esses dias, senão aquele que tem o controle sobre esses dias, que é o Cristo, que é Deus. Deus está controlando toda a história. Lucas 21, 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando tudo começar a ficar ruim, isso aqui é Lucas 21 também, é um sermão profético, assim como Mateus 24. Então ele fala, quando tudo isso começar a acontecer, olha para cima. A sua redenção está próxima. Ou seja, está acabando. Tudo vai melhorar. Nas cartas às igrejas de Apocalipse, do capítulo 2 ao 4, capítulo 2 e 3, na verdade, cada fim de carta termina com ao que vencer. E a gente tem que entender isso. No capítulo 2 tem os versículos 7, 11, 17 e 26, que é o final de cada uma das cartas. No versículo 7 ele fala, ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida. No 11, ao que vencer de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. No 17, ao que vencer darei o maná escondido e um novo nome. No 26, do capítulo 2 ainda, ao que vencer darei autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. E aí começa o capítulo 3, as outras cartas. As cartas continuam às igrejas. E continua também ao que vencer. No versículo 5, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. No versículo 12 fala, ao que vencer, farei coluna do templo. E no 21, ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. Olha quantas promessas que tem nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. E a gente fica olhando para o lado ruim muito de Apocalipse e não olha que é um livro de esperança para a igreja. Um livro para nos mantermos perseverantes, tanto localmente, lá quando ele foi escrito, no ano 90 e pouco, lá no começo, que já existia perseguição, já existia pessoas que iam contra as doutrinas de Cristo, já existia todo um cenário ruim. Então serviram para eles e servem para a gente hoje, como Jesus Cristo cuidando de nós para termos esperança, porque ele vai vencer. No capítulo 6, quando os selos são abertos, e cada selo sai um cavaleiro, cada cavaleiro traz um juízo de Deus, vamos dizer assim, quem abre os selos é o Cordeiro. Quem está abrindo o selo é o Cordeiro de Deus. Quando a gente começa com as trombetas no capítulo 8, que daí é o sétimo selo, e daí começa as trombetas no capítulo 8,
9 e 11, que vai tratar das trombetas, quem toca as trombetas são os anjos do Senhor. Então, o Senhor está no comando de tudo, né? E as taças derramadas são as taças da ira de Deus, né? O que eu quero dizer com isso? É Deus quem guia os acontecimentos do Apocalipse. Ele vai guardar os seus escolhidos. Ele virá e vencerá e reinará para sempre. Ele que está no comando da história, ele que está no comando nos eventos que o Apocalipse descreve, ele que vai cuidar dos seus escolhidos. Já está dizendo que os dias vão ser abreviados por causa dos escolhidos. Então os escolhidos, eles estão na mira de Deus para a salvação. O fim dos tempos não pegará Deus de surpresa. Não, Deus não está improvisando no fim dos tempos. O mundo não começa a acabar e Deus começa a improvisar para salvar o povo. Ele já predeterminou tudo, ele já viu e já cuidou de tudo, né? O Apocalipse nos revela Deus reavendo o que é seu. Venceu o pecado na cruz, vence a morte com a ressurreição de todos os santos para não morrerem mais. E novos céus e nova terra é revelado onde habitarão os salvos. Logo, pela esperança que nos é revelada, suportamos o tempo presente, né? Paulo vai falar que a tribulação que vivemos agora não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. O futuro até pode ser doloroso, irmãos, e temerário, mas Deus tem o controle de todos os acontecimentos nas suas mãos e nos garante nossa vida eterna com Ele. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você seja edificado. Um vídeo curto, bem diferente do normal. As lives demoram horas, mas é um vídeo curto, um vídeo de esperança, um vídeo que você está vendo. Nós estamos vendo acontecimentos terríveis se desenrolar na nossa frente, na nossa televisão, no nosso celular. A tendência é complicar cada vez mais, nem por isso deixaremos de orar, nem por isso deixaremos de confiar no Senhor, nem por isso deixaremos de confiar na guarda do Senhor sobre as nossas vidas, né? É um livro de esperança, porque ao fim de tudo isso, que Deus está guiando cada acontecimento, e ao fim de todos esses acontecimentos, haverá a vitória de Cristo. Se ele vai voltar antes ou depois da tribulação, se ele vai voltar no meio, se ele vai reinar ou já está reinando no milênio, isso fica em segundo plano, na verdade, no nosso entendimento. Porque o primeiro objetivo do livro de Apocalipse é mostrar que Jesus vai vencer, que Jesus vai voltar, que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e que a igreja reinará com Cristo para sempre nos céus e na nova terra. Então, que esse vídeo acalme o seu coração, que conforte você, que você seja aí mais um esperançoso na volta de Cristo e ansioso pelo seu reinado eterno, junto com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fiquem atentos, vai ter vídeo no canal, vai ter vídeo no Instagram, vai ter lives boas, que eu já estou vendo aí, com pastores convidados aqui no canal. Então, fica atento, se inscreva, ative o sininho de notificação para saber quando essas lives vão acontecer, siga a gente no Instagram e tchau!